Queridos, nós temos visto, nestes últimos domingos, uma exposição que é um quanto chocante. Revelações que confrontam a forma de como nós enxergamos a nossa realidade, enxergamos o mundo ao nosso redor. Palavra em cima de palavra, nos confrontando a forma que nós enxergamos a realidade, a forma que nós enxergamos a maneira de viver neste mundo, uma vez que nós não podemos sair do mundo, mas vivemos nele. O apóstolo Paulo está confrontando esta igreja de Corinto, que havia absorvido esta cultura greco-romana e havia colocado na igreja como a sua forma de enxergar o mundo. Talvez você possa pensar, não, mas eu não sou um cidadão romano, não penso como um romano, não penso como um grego. Mas nós, ainda assim, enxergamos o mundo de acordo com uma realidade. Porque não há neutralidade na sua percepção. Se você pensa, se você age, se você fala, se você tem opiniões, certamente existe um pressuposto. Você pensa desta forma porque antes já haviam pensado daquela forma. Então, o que nós estamos vendo aqui é basicamente aquela história que vocês já assistiram, um filme Matrix, aonde um jovem hacker, Neo, está lá na sua casa, mexendo no seu computador, e então recebe aquela mensagem que deixa ele um quanto tanto curioso. E então ele é confrontado à medida que a história caminha com a realidade. Ele é confrontado com a realidade, onde ele percebe que o mundo, a população, as coisas criadas, tudo é apenas uma simulação. Então, à medida que ele recebe esta revelação, ele entra num estado de, primeiramente, negação. Tudo que ele vê é apenas uma projeção, uma ilusão. E então ele precisa tomar uma decisão. Crer na sua verdade, crer na forma que ele enxerga o mundo, mesmo pegando as coisas, mexendo no seu computador, algumas cenas onde um dos personagens pega um bife, se eu não me engano, um steak, e diz assim, eu sei que isso aqui não existe, mas eu quero, só um pouquinho. É muito gostoso. Ele é confrontado e ele precisa encarar essa verdade e então agir. A verdade é que por causa do pecado, o ser humano ele é espiritualmente incapaz de enxergar esta realidade. Ele é incapaz de enxergar a verdade. Ele é incapaz de aceitar, de discernir essa sabedoria de Deus sem a revelação do Espírito Santo. Ele não tem como compreender esta verdade se o Espírito Santo não abrir o coração dele para que ele compreenda. E é exatamente o que o apóstolo Paulo fala no coração desse texto. O homem natural não aceita e não pode entendê-las. Verso 14. Então Paulo ele escreve uma igreja que estava influenciado por esta cultura, por estes valores da Grécia, pela eloquência dos oradores, dos filósofos, influenciado pela arte, a arte da nudez, a promiscuidade das prostitutas cultuais de Corinto e tantas outras coisas. E então o apóstolo Paulo, ele nos mostra que esta igreja ela está andando num caminho contrário à palavra de Deus, não por falta de informação, mas por falta de discernimento espiritual, por causa da sua incapacidade de enxergar o mundo devido ao seu pecado. Não conseguem discernir, eles não conseguem avaliar o evangelho, a vida cristã, por meio desta revelação divina, mas por meio da cultura. E é justamente o que nós vemos hoje na igreja moderna. A igreja, a vida cristã é avaliada por meio da cultura, por meio das tendências, por meio dos pensamentos modernos. E geralmente quando nós trazemos esta realidade à tona,
as pessoas dizem, não, isso é muito antiquado, inclusive dentro da igreja. Não, isso é coisa velha, isso é antiquado, isso é fanatismo, isto é loucura. Então o que nós veremos nesta manhã é que a sabedoria de Deus, outrora oculta, é revelada por Deus pelo Espírito Santo. Ela é discernida apenas por aqueles que recebem esse Espírito e, portanto, culmina na posse da mente de Cristo. Ela é revelada pelo Espírito Santo, discernida por aqueles que recebem o Espírito e culmina em receber a mente de Cristo. Então, a primeira coisa que nós veremos aqui é que a sabedoria de Deus, ela é revelada soberanamente pelo Espírito Santo. Nós vemos isso dos versos 6 ao verso 12. Então, ela é revelada em contraste à sabedoria deste século. Entretanto, expomos a sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, observe que esta sabedoria não pertence a este século. A sabedoria não pertence a este século. Paulo, ele reconhece que existe uma verdadeira, uma sabedoria superior, e deixa claro que ela não é originada, ela não é moldada pelo sistema de valores da sociedade. Ela não é moldada pelos critérios deste século. E é por isso que nós sempre seremos vistos como pessoas ultrapassadas, como pessoas retrógradas, como pessoas que vivem dentro de uma caixa, como pessoas que estão escravizadas pela religião, porque a tendência é nós buscarmos este relacionamento com Deus por meio da cultura, por meio do que as pessoas dizem, por meio do que a igreja evangélica, de forma geral, que já absorveu a cultura, prega. Mas essa sabedoria de Deus, ela não pode ser este vetor de direção, porque ela não procede dos poderosos, é o que o apóstolo Paulo ainda fala no verso 6. Então os líderes, os políticos, os religiosos, os filósofos que moldavam o pensamento da cidade de Corinto, que eram considerados as autoridades intelectuais, filosóficas, teológicas, não moldam a sabedoria de Deus. Esta sabedoria não procede deles. A sabedoria não procede dos estudiosos. A sabedoria de Deus não procede dos filósofos, mas procede do próprio Deus. Enquanto a igreja buscava se alimentar destes valores, o apóstolo Paulo diz, não foi por aí, não é assim que procede essa sabedoria. A sabedoria de Deus, ela é acima de todas estas pequenas sabedorias. A sabedoria de Deus, ela reduzirá a nada a sabedoria dos homens. É justamente isso que o apóstolo Paulo nos diz. E ele lembra que toda esta sabedoria humana, ela é transitória, ela é passageira. Aquilo que hoje parece impressionante, convincente, inteligente, tudo isso passará. Tudo isso passará. Quantas ideias já nasceram e já morreram neste pequeno curso da sua vida, nesses poucos anos que você já viveu. Se eu perguntasse para você quantas vezes comer ovos faz bem à saúde, quantas vezes comer ovos faz mal à saúde, nós diríamos que muitas vezes. Depende do mês e depende do cientista. Quando nós nos referimos à sabedoria de Deus, à teologia, à filosofia, a estes valores que transcendem a nossa minúscula imaginação, nós devemos chegar na conclusão que tudo isso é passageiro, mas a sabedoria de Deus dura para sempre. Esta sabedoria de Deus
ela é muito maior e incomparável com a sabedoria humana. Mas nós vemos também que ela é revelada pelo um mistério decretado antes dos séculos, é o que o apóstolo Paulo diz. Verso 7, falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então observe que esta sabedoria aqui, ela não é uma descoberta da mente humana. Não foi algo que os filósofos um dia, calculando, raciocinando, organizando pensamentos, dividindo pensamentos, premissas, conclusões, uso da lógica, da razão, que também existem, foi Deus que nos deu, nós veremos isso na escola dominical. Mas o que nós vemos aqui é que esta revelação, que estava oculta e inacessível, Deus havia preordenado antes dos séculos. Antes dos séculos. Mas nós vemos também que essa sabedoria ela não é originada na cultura. Ela não é originada na cultura. A mensagem do Evangelho ela não é uma adaptação das culturas. Nós vemos isso quando acontece o avanço dos gregos ou dos macedônios. Alexandre o Grande ia praticando estas invasões e ia helenizando os locais aonde ele havia avançava o seu império. Bom, eles assimilavam o grego, eles assimilavam as religiões e se acomodavam na cultura. Mas quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos que o Evangelho ele não se origina nesta cultura, não há acomodação cultural, porque o Evangelho ele é supracultural. Ele está acima da nossa mentalidade humana e limitada sobre cultura, sobre como nós enxergamos este mundo, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com Deus. Tudo isso precisa ser interpretado à luz da sabedoria de Deus e não à luz dos valores culturais. Mas nós vemos que a sabedoria de Deus, ela também não é improvisada. Ela é pré-ordenada. Ela não foi um segundo plano, ele não foi um plano emergencial, e agora, fiz tudo para ser perfeito, mas o homem caiu, o que eu farei? Bom, é assim que muitas pessoas pensam na criação. Como se Deus fosse pego de surpresa. Caiu, não sabia que eles comeriam a árvore, o fruto da árvore. Não sabia que Eva faria isso contigo, Adão, me desculpa. Não, o que nós vemos é que antes da fundação do mundo, Deus já havia mostrado a sua soberania absoluta como Senhor da história da redenção, pré-ordenando a revelação misteriosa da sua sabedoria. E como então ela se revela? Como esta sabedoria se revela? Essa sabedoria ela é revelada exclusivamente pelo Espírito de Deus. No verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. No verso 11, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. No verso 12, recebemos o Espírito que vem de Deus. Então observe que a sabedoria de Deus não pode ser compreendida por meio de esforços humanos. O homem pode estudar, ele pode chegar em conclusões lógicas, porque nós temos um cérebro e nós temos a nossa razão, e o Senhor criou toda a humanidade segundo a sua imagem e semelhança, e nos deu capacidades que procedem dele, mas nós não podemos compreender esta revelação pelos nossos esforços. Paulo ele afirma que não há raciocínio lógico, não há argumentação filosófica dos gregos, dos romanos ou de qualquer outra pessoa que seja capaz de trazer esta revelação plena
que só pode ser dada por meio do Espírito de Deus. Nós vemos então que esta sabedoria ela não pode ser compreendida pela percepção natural. Então nós vemos que o ser humano, eles se conhecem entre si de forma limitada. Nós podemos parecer pessoas muito legais. Nós podemos ter bons diálogos. Nós podemos parecer pessoas extremamente santas. Podemos usar jargões, palavras, manipulação, tudo isso. Mas a verdade é que nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos a nós mesmos e não conhecemos o coração do próximo. Imagina Deus. Imagina Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá na frente, quando nós veremos em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, e hoje nós vemos como um espelho obscurecido, mas um dia conheceremos como somos conhecidos, e então veremos face a face. Porque hoje nós temos a nossa visão de mundo distorcida pelo pecado. Crendo nesta sabedoria humana, recebendo autoridades do Instagram, do Facebook, do YouTube, da academia, de Harvard, basta colocar um título. E então nós assumimos como a verdade. Mas o que nós vemos aqui é que esta verdade, ela não pode ser revelada senão pelo Espírito Santo. Ela não pode ser revelada por meio de aparências, ela não pode ser revelada por meio desta capacitação limitada do ser humano. Mas nós vemos também no verso 12 que a sabedoria de Deus não pode ser compreendida pelo espírito da cultura do mundo, mas por meio do Espírito Santo. E Paulo então distingue aqui duas fontes de orientação. O espírito do mundo, que molda os valores, e o Espírito de Deus. Dois valores, espírito do mundo e espírito de Deus. Bom, eu poderia perguntar para vocês, qual espírito esta igreja estava seguindo? Certamente o que nós veremos ao longo dessas exposições é que a igreja estava seguindo o espírito deste mundo. Há pessoas aqui entre nós que certamente tomam decisões diárias na sua vida, seguindo exatamente esses valores mundanos, esses valores que são lapidados pelo espírito deste mundo. Nós podemos falar de maternidade, nós podemos falar de paternidade, podemos falar da sua forma de trabalhar, da sua forma de ganhar dinheiro, na sua forma de se relacionar com o próximo, se relacionar com a igreja, se relacionar com Cristo. As nossas concepções, as nossas verdades moldadas pelos valores deste mundo, que certamente nem crê em uma verdade absoluta, mas sim numa verdade relativa, algo que é um conceito completamente contraditório para aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é como esta igreja tivesse recebido um presente. Paulo ele mostra que esta sabedoria que estava oculta há séculos havia sido preordenado antes da fundação do mundo, e agora é entregue esta igreja como se um segredo guardado fosse revelado a eles. É como se alguém ganhasse uma grande caixa, toda enferrujada, com algumas coisas ali mostrando que esta caixa é antiga, mas com a certeza que houvesse um tesouro dentro dessa caixa. O problema é que as pessoas que receberam essa caixa não possuem a chave. E para isso, precisam encontrar alguém que possui a sabedoria suficiente para abrir esta caixa. E ele então procura o chaveiro, e o chaveiro percebe que ele não tem a chave apropriada. E ele procura outros especialistas que tentam abrir, e eles fazem raio-x, e eles se preparam, e eles encontram as chaves apropriadas, e não conseguem abrir. Por quê? A chave está na mão do dono. E foi justamente isso que o Senhor fez com todos aqueles que receberam o Espírito de Deus. Ele deu esta chave a estes crentes, que agora têm a capacidade de abrir este tesouro que está sendo revelado diante dos nossos olhos.
exatamente como o Senhor Jesus nos mostra em Mateus capítulo 11, 25. Porque naquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo foi-me entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Senhor nos mostra que este segredo foi entregue àqueles que eram considerados inferiores, não aos sábios, não aos instruídos, mas aos pequeninos. Então, diante disso, nós percebemos que nós recebemos um grande tesouro. Nós recebemos uma chave que nos dá a capacidade de perceber o quão privilegiado nós somos em ter esta revelação aberta diante de nós. Então nós, mediante este grande presente, nós devemos viver num estado de gratidão inserido nesta comunidade. Todos nós antes éramos excluídos da comunidade de Deus, nós éramos excluídos deste povo. Mas Paulo, para corrigir o problema da divisão dentro da igreja, o que ele diz, olha, vocês receberam um grande presente. Vocês tiveram esta revelação aberta diante dos olhos de vocês. Vocês eram excluídos, mas agora vocês fazem parte do povo. Sejam alegres, vivam para a glória de Deus e vivam em comunidade, porque Cristo não pode ser dividido. Nós devemos aprender a responder em gratidão, mas também em submissão ao Senhor do reino, que abriu esse reino diante de nós. Porque este tesouro que lhe foi revelado, ele não é algo trivial. Nós precisamos resistir à tentação de viver como cristãos, que tem esta verdade tão poderosa diante de nós, mas vivemos como se esta realidade, esta sabedoria fosse algo fútil, que pode ser descartado à medida que eu não esteja com vontade. Nós precisamos amar em gratidão e saber que existe algo muito maior do que a nossa vontade. Então a sabedoria de Deus, ela é revelada e você está sendo presenteado com esta chave. Então no segundo ponto nós veremos então que a sabedoria ela deve ser discernida, versos 13 e 14. Ela deve ser discernida espiritualmente e não por sabedoria humana. É o que ele diz no verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinados pelo Espírito. Então observe que a sabedoria de Deus não pode ser revelada por meio de palavras persuasivas. Nossa, como este pastor é maravilhoso, como este homem fala bem, como aquele homem que aparece na televisão, que aparece no Instagram, esse sim. Bom, uma boa parte destas pessoas talvez estejam pregando um outro evangelho. E nós precisamos discernir isso. Porque esta sabedoria, ela deve ser absorvida. E agora que você teve esta verdade revelada, ela precisa ser discernida. Você não pode engolir qualquer coisa. Você precisa refletir sobre isso. Ou então você continua sendo um homem, uma mulher, um jovem apenas natural, carnal. Verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. Então talvez você esteja resistindo no seu coração ainda. Bom, se você está nesse estágio de resistir isso, talvez você ainda
não tenha os seus olhos abertos, o Espírito Santo ainda não iluminou o seu coração, você ainda não recebeu esta chave para abrir este tesouro, porque uma vez que você recebe esta chave, o resultado é se prostrar diante dele e dizer: eu não mereço. E mesmo assim, o Senhor abriu os meus olhos, portanto eu preciso discernir, eu preciso pensar. Então a sabedoria de Deus, ela não é aceita, porque aos olhos das pessoas isto é uma loucura. É o que ele diz no verso 14. Isso é uma loucura. E Paulo então ele explica que a aceitação ao Evangelho não pode ser uma aceitação parcial, porque aquele que ainda é um homem, uma mulher natural, ele automaticamente irá rejeitar esses pressupostos desta sabedoria de Deus que excede a sabedoria cultural e humana. Então, por que esta sabedoria não pode ser entendida? Nós vemos que não é por causa da capacidade intelectual, não é por você ser inteligente ou não pode ser entendida, não é porque você possui recursos ou não é porque você é bonito ou não é porque você tem poder, porque você tem poder de persuasão, porque você é quieto demais, ou você é extrovertido ou introvertido, mas porque o Espírito Santo ainda não revelou a você, porque somente o Espírito Santo pode te dar a capacidade de compreender esta realidade. Nós vamos ver também que esta sabedoria, ela é discernida plenamente pelo regenerado que julga todas as coisas. Somente a pessoa regenerada pode discernir estas coisas. E é o que ele diz no verso 15. O homem espiritual julga todas as coisas. E a pergunta então, para você que é regenerado, talvez seja: então como eu julgo? Como que este homem deve julgar? Ele julga à luz da sabedoria de Deus e não segundo as suas próprias experiências contaminadas pela cultura e pela filosofia. Não que a filosofia seja totalmente ruim, e não que não haja coisas boas nessa cultura. Entretanto, você deve julgar todas as coisas primeiramente pela sabedoria de Deus, inclusive julgar a cultura, julgar a filosofia, julgar os pensamentos, julgar as suas decisões, porque agora você não é mais um homem carnal, uma mulher carnal, mas sim uma pessoa espiritual. O homem espiritual, ele avalia esta realidade com base na revelação de Deus e não com base no consenso popular. O que nós temos visto é que muitas pessoas julgam a forma de educar os filhos, julgam a maneira de se relacionar com o seu marido, com a sua esposa, e todos os outros aspectos da sua vida de acordo com a nossa percepção, com a percepção da maioria, com a percepção de uma boa parte da psicologia, mas não de acordo com a revelação de Deus. É como se você ganhasse um livro de cartografia, te colocasse você num barco, te lhe desse uma bússola e diga: siga para o norte. Mas então você escuta o conselho de uma ave que pousa no barco e diz: vá para o sul. É isso que nós fazemos muitas vezes, quando nós escutamos aquilo que o mundo diz. Então muitas pessoas ainda escutam e vivem de acordo com os critérios do mundo, ao contrário do que o apóstolo Paulo está dizendo a esta igreja. Vocês não podem, a igreja de Corinto, basear a sua filosofia, ou melhor, a sua teologia, basear a sua conduta de vida naquilo que vocês estão vendo na sociedade corintiana. É isso, corintianos levantaram a cabeça. Aqui eu vi, não vou nem dizer quem foi. Mas o fato é que muitas dessas pessoas ainda estavam vivendo dessa forma, assim como muitos de nós talvez estejamos vivendo ainda de acordo com a cultura dos Estados Unidos, do Brasil,
daquilo que a maioria diz, naquilo que os evangélicos dizem. Não, porque nas igrejas evangélicas, bom, tem muita coisa por aí. É a sabedoria de Deus, a chance é pouca. Então, muitos ainda andam cegos e surdos. Não tiveram os seus olhos abertos, nem os seus ouvidos abertos. Nas Confissões de Agostinho, Agostinho descreve algo muito, muito interessante sobre a cegueira que ele estava. Aquele homem que buscava incessantemente a verdade, aquele homem que possuía inúmeros talentos, certamente muito mais talentoso do que muitos de nós, talento na oratória, talentos em argumentação, dons extraordinários, e se considerava alguém cego e surdo. Então a verdade já existia, ele buscava esta verdade já existia, mas era mal interpretada. Ele enxergava esta realidade de forma distorcida, porque os seus olhos olhavam de forma embaçada, mas o seu coração amava outras coisas. Os seus olhos viam, mas o seu coração amava outras coisas. E então, diante disso, o Senhor ilumina o seu coração e a realidade abre os seus ouvidos e os seus olhos. E ele então diz: chamaste e rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste e dissipaste a minha cegueira. É isso que nós precisamos. Então a pergunta que você deve fazer não é se você entende. Você entendeu? Bom, talvez muitos diriam, sim, eu entendi. Bom, que bom, significa que você tem um cérebro, significa que você raciocina. Os coríntios também faziam isso. Os filósofos fazem isso muito. Pensam. Mas a pergunta é, você ama? Você ama ou você apenas entende? Então, como você discerne estas coisas? Como você discerne a sabedoria de Deus? Como você discerne os seus relacionamentos? Como você discerne a sua relação com Cristo? Como você discerne o seu relacionamento na igreja, com os irmãos? Como você discerne o seu relacionamento com as pessoas do mundo? Aonde está o seu coração? Quem você ama? O que você ama? Aonde está? Conforto? Alegria momentânea? O que você ama? Então a verdade ela é revelada e o discernimento é dado. Mas por fim ela conduz a algo muito maior. E é exatamente o que nós vamos ver no terceiro ponto. O discernimento espiritual culmina na posse da mente de Cristo. Se você recebeu esta revelação, existe uma sabedoria e ela foi revelada. Se você começou a discernir agora esta sabedoria, então inevitavelmente precisa culminar na posse da mente de Cristo. Então culmina na incapacidade do homem de tomar decisões melhores do que a decisão de Deus. Quando nós observamos o mundo ao nosso redor, quando nós observamos a vida da igreja, nós percebemos que muitas vezes as pessoas acreditam piamente que podem tomar decisões melhores que a decisão de Deus. A palavra de Deus diz A, mas você decide fazer B. Porque nós temos uma soberba, um orgulho no nosso coração, como se nós tivéssemos uma resposta e um caminho maior e melhor do que o caminho de Deus. Mas o apóstolo Paulo, então, ele evoca um texto de Isaías muito interessante e diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? O fato é que ninguém conhece a si mesmo, portanto, não estamos na condição de ditar aquilo que é certo ou errado. E é por isso que o apóstolo ecoa este Isaías 40 para afirmar nossa distância absoluta entre Deus e o homem. Você não tem como tomar decisões melhores que a decisão de Deus. Você não instruiu. Deus, ele não precisa ser instruído, ele nunca foi instruído.
E isso então confronta diretamente qualquer pretensão humana de corrigir, de ajustar, de melhorar a revelação de Deus, para que ela se torne mais palpável, para que ela se torne mais agradável. Quem pode instruir ao Senhor? Então esta posse da mente de Cristo culmina nesta posse real, um presente de receber esta sabedoria, e esta sabedoria agora nos torna pessoas que pensam como Cristo, e não como a cultura, não como os sábios, não como os pensadores deste mundo, mas como Cristo. E isso então culmina na aspiração da mente de Cristo hoje. Então, um dos pontos, tanto da teologia do apóstolo Paulo, em outras cartas, essa visão escatológica de que começou hoje, é o problema de Corinto. Corinto, na mente desses irmãos, acreditavam que aquele momento escatológico já estava completo. Logo, nada precisava ser acrescentado, eles tinham todos os dons, eles eram pessoas inteligentes, sábias, melhores do que os outros. Era assim que pensavam aquela população. Ou melhor, aquela igreja. E o apóstolo Paulo diz, não. Vocês precisam da mente de Cristo hoje, porque nós temos uma tendência de pensar apenas no futuro. Quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, então eu farei isso, farei aquilo. E eles acabaram esquecendo que eles já eram, hoje, no seu tempo, um corpo onde Cristo reinava naquele momento, porque já começou, mas irá culminar na sua volta. Então a nossa realidade ela está no presente e não apenas no futuro, que irá se completar. Então nós já vivemos como igreja com a mente de Cristo hoje. E por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus nos mostra que esta sabedoria culmina na formação de uma mente comunitária conectada com Cristo. Nós vemos que essa igreja estava toda fracionada, cada um com um pensamento diferente. Mas o que o apóstolo Paulo está evocando aqui é que esta comunidade deveria pensar com a mente de Cristo. E pensar segundo a mente de Cristo significa adotar a lógica cristã como critério, a palavra de Deus como critério, e a compreensão desta realidade. Não o que você acha, mas o que Cristo acha. Não o que você pensa, mas o que Cristo pensa. Portanto, nós devemos pensar segundo Cristo. E pensar segundo Cristo significa adotar a lógica de Cristo e enxergar então com os seus olhos tudo na nossa vida. Então nós devemos também avaliar as coisas segundo Cristo. Os valores do mundo, a fraqueza, a humildade, o serviço, eles passam a substituir os valores culturais de honra e de poder. Foi isso que Cristo fez. E foi exatamente o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui na igreja de Corinto. Os valores do reino, fraqueza, humildade, serviço, passam a substituir valores culturais de honra e de poder. Então nós devemos compreender o mundo segundo a lógica da cruz. Então a cruz ela se torna os óculos do cristão. Ela explica tanto a rejeição do mundo, como também a ação gloriosa de Deus na vida do cristão. E como este cristão agora se desenvolve nesta sociedade. No livro aqui do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele entra num diálogo, o diabo aqui, o demônio veterano, falando com o seu aprendiz, de como afastar então o homem desta realidade. E ele então, o demônio veterano, ele fala uma frase interessante, abre aspas: nossa tarefa é afastá-los do eterno e do presente. A nossa tarefa é afastá-los do eterno e do presente. E ele explica então que o presente é algo
muito perigoso para o inferno. Porque ele diz, abre aspas, o presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. O presente é o ponto em que o tempo toca a eternidade. Por quê? Ele deixa claro que a vontade de Deus é que o ser humano, a sua igreja, viva hoje, no presente, com esta mente de Cristo. E então, os demônios arquitetam uma forma para impedir a igreja de viver assim. E ele diz, abre aspas, ele, Deus, quer que os homens se ocupem principalmente de duas coisas, da eternidade em si e daquele ponto do tempo em que eles chamam do presente. Deus quer que os homens se ocupem principalmente de duas coisas, da eternidade em si e daquele ponto do tempo que eles chamam de presente. E então ele revela a sua estratégia infernal. Nós queremos que eles estejam preocupados com o que aconteceu e com aquilo que irá acontecer. E então ele escreve o seu método predileto. Abre aspas. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é gradual, suave, de suave inclinação, confortável aos pés, sem curvas bruscas, sem marcos, sem placas de aviso. Não importa quão pequenos sejam os pecados, desde que o efeito cumulativo seja afastar o homem da luz. E então ele dá uma lista, vamos ocupá-los com o presente, vamos ocupá-los todos os dias para que eles não pensem nas coisas de Deus, não pensem no presente, não pensem na eternidade, porque eles estarão muito ocupados. E então nós conseguiremos afastá-los desta realidade. Então observe que sem a mente de Cristo, o homem vive exatamente aquilo que o demônio deseja. Ele fica preso no passado, naquilo que aconteceu, ansioso pelo futuro, o que pode acontecer, distraído no presente, sem pensar na eternidade que já começou hoje. Então eu tenho muitos compromissos. Eu sou importante demais para me ocupar com as coisas de Deus. Eu sou ocupado demais para me ocupar com estas coisas de valores eternos. Eu sou ocupado demais para aplicar hoje a mente de Cristo na minha família. Eu sou ocupado demais para aplicar estes conceitos na educação dos filhos, com o marido, com a esposa. Mas um dia as coisas vão melhorar. E então eu viverei desta forma. Então pensar na mente de Cristo é pensar no presente e viver hoje com esta mente. Então quando nós observamos essa estratégia diabólica, nós vamos ver que onde o inferno quer te oferecer distração, a mente de Cristo te traz discernimento. Onde o inferno empurra você para o depois, a mente de Cristo diz agora. Quando o inferno dilui a verdade entre as suas prioridades, a mente de Cristo te leva a focar nas coisas de valores eternos. Então nós voltamos ao início, na nossa introdução, onde o Neil recebe aquele chamado a uma realidade e ele então encontra o seu dilema. Está diante de Morfeus e ele é confrontado então a tomar essa decisão. E o Morfeus oferece a ele duas pílulas. Uma, a pílula azul, que o manteria na ilusão, e a vermelha, que o levaria à realidade. Neil então escolhe a pílula vermelha, isto é, libertador. Entretanto, isso traz custos e desconfortos. O que o apóstolo Paulo fez a essa igreja de 1 Coríntios, até o capítulo 2, é justamente oferecer essas pílulas azuis e vermelhas. A sabedoria de Deus é oferecida, Deus então se revela pelo Espírito Santo, deve ser então agora discernida por aqueles que recebem, mas isso então deve culminar em uma ação, culminar em ter a mente de Cristo e aplicar a mente de Cristo em todas as circunstâncias.
A pílula azul é continuar avaliando a sua vida com os critérios desse mundo, suas opiniões, suas experiências, suas certezas, suas ilusões. Enquanto a pílula vermelha é pensar segundo Cristo. Se temos a mente de Cristo, então nós devemos viver à luz dessa verdade que nos foi revelada, mas saiba que isso lhe trará custos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Deus para que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos. Ensina-nos, ó Deus, a ter a mente de Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a aplicar estas verdades e permita que possamos nos relacionar com o mundo, com a cultura, com as pessoas ao nosso redor, com a igreja, com o Senhor, com os nossos filhos, maridos, esposas, ó Deus, de acordo com a sua mente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, vamos nos colocar em pé para receber a bênção e logo depois nós responderemos em gratidão com a doxologia. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e para todo sempre. Amém.